A estrada sinuosa cortava as montanhas do interior do Rio Grande do Sul, cada curva se abrindo para vistas deslumbrantes do Lago Negro, cujas águas refletiam o céu acinzentado. As árvores espessas e escuras formavam uma parede viva ao redor do carro, enquanto os picos cobertos de neve ao longe pareciam espólios de um inverno que se recusava a partir. Era um cenário idílico, perfeito para qualquer momento de contemplação ou descanso, mas para Tiago Almeida e sua noiva, Renata Oliveira, aquilo tudo parecia distante, como uma paisagem distante observada por uma janela embaçada. O clima que tomava conta do interior do carro não era de tranquilidade, mas de um silêncio desconfortável. Renata estava visivelmente agitada. O movimento constante da estrada não parecia distraí-la, como se sua mente estivesse ainda mais turbulenta do que o trajeto sinuoso que percorriam. Seus olhos observavam fixamente o horizonte, mas sua mente estava longe dali, girando em torno de um único tema: o futuro. Ela não podia mais suportar a espera. O anel que Tiago lhe dera meses antes parecia agora um peso, um lembrete constante de um compromisso que ainda não tinha se concretizado em ação. Tiago, a gente já viajou por tanto tempo, em tantas partes desse país, mas sempre na mesma direção, sem rumo. Onde é que a gente está indo de verdade? Renata falou, a voz tensa, os olhos finalmente se voltando para ele. Tiago olhou para ela brevemente, mas logo voltou os olhos para a estrada, focando-se no volante, mantendo a calma que parecia ter sido sua resposta habitual diante de qualquer conflito. Ele sabia que o clima de tensão estava crescendo entre eles, mas não queria deixar que isso interferisse no que ele considerava um momento de descanso, um tempo de descontração. Eu acho que estamos indo para o sul, Renata. Ou você tem um destino mais específico em mente? Disse ele, com um tom quase brincalhão, tentando desviar a conversa. Ela suspirou, frustrada com a falta de seriedade na resposta dele. Não estou falando de geografia, Tiago. Você sabe disso. Eu estou falando da nossa vida. Eu quero algo concreto. Não aguento mais essa indecisão. Cada vez que perguntam sobre o nosso casamento, você me manda esperar, esperar e esperar. Mas o tempo não está do nosso lado, Tiago. Não é só sobre nós viajarmos por aí e gastarmos dinheiro em hotéis de luxo, ela exclamou, a voz mais alta agora, sem disfarçar a irritação. Tiago virou-se um pouco mais para ela, um sorriso irônico se formando nos lábios. Ele já sabia que este momento estava por vir. Renata sempre fora direta, mas ultimamente ela parecia estar cansada de esperar pela resposta que nunca vinha. A pressão sobre ele estava começando a aumentar. Você sabe que isso não é uma questão simples, Renata. O que você espera de mim? Você quer que eu te dê uma data exata? Tiago provocou, fazendo uma pausa. Ele sentia uma ponta de desafio em sua própria voz. Eu sei o quanto você gostaria que eu tomasse decisões rápidas, mas a vida não funciona assim. Não é só você e eu, são outras coisas também. Não é só sobre o casamento, é sobre tudo, sobre o meu trabalho, sobre o futuro da nossa empresa. Eu não posso simplesmente me deixar levar por impulsos. Preciso de tempo, de clareza. Renata olhou para ele com um semblante que misturava frustração e decepção. Ela não queria ouvir desculpas sobre trabalho ou sobre a empresa. O que ela queria, mais do que qualquer coisa, era sentir-se amada, valorizada, desejada no mesmo nível que ele parecia desejar suas ambições. Para ela, o fato de Tiago não demonstrar a mesma urgência em se comprometer significava que ele não a via da mesma forma. Você fala do futuro, Tiago, mas o futuro é só uma desculpa para não enfrentar o presente. O que você realmente está dizendo é que está mais interessado no seu trabalho do que em nós. Eu sou só mais uma coisa que você não tem tempo de priorizar, não é? Renata disse, a frustração fazendo sua voz tremer levemente. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de emoções não ditas.
Tiago manteve a calma, mas dentro dele uma tempestade começava a crescer. Ele tentava se manter racional, tentando não ceder às provocações, mas a sensação de estar sendo constantemente questionado sobre suas escolhas estava começando a tomar conta. Ele queria gritar, queria sair daquele carro e fugir de tudo, mas ao mesmo tempo havia algo em sua mente, uma sensação de responsabilidade que o impedia de fazer qualquer coisa precipitada. Ele olhou para ela, sentindo uma mistura de compaixão e frustração. O amor que ele sentia por Renata nunca fora uma questão de dúvida, mas sua vida havia se tornado uma balança delicada entre os seus sentimentos por ela e a pressão constante para manter a empresa, o trabalho e tudo o que ele havia construído. "Não é sobre você, Renata", respondeu Tiago, tentando manter a calma. "É sobre as circunstâncias. Eu preciso de tempo. Você sabe disso." Renata apertou os lábios, fazendo um movimento brusco com a cabeça em desaprovação. Ela estava cansada das desculpas. Ela queria a ação. Mas antes que qualquer um dos dois pudesse continuar a conversa, uma vibração repentina fez o carro tremer, e Tiago teve que apertar com mais força o volante para manter o controle. O som do motor rugindo mais alto indicava que ele estava lutando contra algo muito maior do que uma simples discussão. A estrada parecia escorregadia, o que ele não havia notado devido à intensidade do momento. "Tiago, o que está acontecendo?" perguntou Renata, sua voz subitamente aguda, seu tom de preocupação substituindo a raiva. Tiago não teve tempo de responder. Ele tentou virar o volante para controlar o carro, mas os pneus patinavam na neve acumulada, e uma visão aterradora se apresentou à sua frente. Um caminhão grande vindo em sua direção. Ele não teria tempo de desviar. O impacto era iminente. Instintivamente, Tiago lançou o corpo de Renata contra o banco, como se isso fosse, de alguma forma, proteger sua vida. Ele apertou os olhos com força, sentindo seu peito apertado com a adrenalina. O que estava prestes a acontecer parecia inevitável. Houve um som ensurdecedor, uma explosão de metal contra metal. O carro foi arremessado para o lado, e o impacto fez a sensação de tempo se distorcer. Tudo parecia acontecer em câmera lenta, como se a realidade tivesse desacelerado para que ele pudesse sentir cada segundo. A dor veio em seguida, um golpe brutal no peito, e o mundo ao redor se desfez em uma névoa. Quando Tiago abriu os olhos, ainda atordoado pela pancada, a visão era borrada, os sentidos confusos. Ele sentia o cheiro de fumaça, o calor, mas o que mais o assustava era o silêncio. O carro estava completamente parado, a parte frontal esmagada, o vidro estilhaçado ao seu redor. E ao seu lado, Renata estava imóvel, o corpo inclinado para a frente. Seu coração disparou. Ele se inclinou para alcançá-la, as mãos tremendo, seu corpo em um estado de pânico absoluto. Tudo o que ele conseguia pensar era que a vida deles havia mudado para sempre. O som do monitor cardíaco foi o primeiro a romper o silêncio pesado que cercava Tiago. Seu peito se apertou ao perceber que estava consciente, mas incapaz de mover qualquer parte de seu corpo. Ele tentou abrir os olhos, mas a luz fluorescente acima dele parecia uma lâmina afiada que cortava sua visão. Seu corpo estava envolto por uma sensação de estranheza, como se ele estivesse flutuando fora de si mesmo. O cheiro do hospital, o cheiro da dor e do álcool invadiu suas narinas. Ele tentou respirar profundamente, mas a sensação de que algo estava errado se instalou em seu peito como uma prisão. "Tiago, você está acordado?" A voz de Renata o atingiu como uma onda fria. Ela estava ali, ao seu lado, mas sua presença não trouxe o conforto que ele esperava. Ele tentou mover as mãos, sentir o toque dela, mas algo estava errado. Seu corpo não respondia. O desespero tomou conta dele, como uma chama que se espalhava rapidamente. Ele tentou falar,
mas sua garganta estava seca e suas palavras pareciam se perder no vazio. Renata, sem demonstrar um pingo de empatia, olhou para ele com uma expressão distante. Ela segurava um celular com as mãos impecavelmente arrumadas, os dedos nervosos passando pela tela como se estivesse verificando algo urgente. Renata. A palavra saiu como um sussurro rouco. Sua voz soou estranha, frágil. Ela parecia não ouvi-lo no início, mas ao perceber, desviou os olhos do celular para o rosto de Tiago, uma expressão de leve impaciência tomando conta de seu rosto. Oi, Tiago. Fico feliz que você tenha acordado. Estava tão preocupada. Mas a boa notícia é que você vai passar por uma fisioterapia incrível. Eu já falei com o melhor especialista da área. Ele é super renomado. Você vai se recuperar em pouco tempo. Renata disse, sua voz sem emoção, como se estivesse lendo uma lista de tarefas. Ela olhou rapidamente para o relógio, claramente mais focada no tempo do que no marido à sua frente. Tiago sentiu uma sensação de choque e incredulidade, como se tivesse sido golpeado com a realidade cruel de uma forma que ele não conseguia entender. Renata. A mulher com quem ele havia compartilhado tantos momentos, com quem ele havia sonhado em construir um futuro, agora parecia distante. Ela estava ali, ao seu lado, mas não estava realmente presente. Ela não olhava para ele com compaixão, preocupação ou tristeza, mas com uma indiferença que lhe cortou o coração. Renata, o que você quer dizer com isso? Ele tentou novamente, sua voz ainda mais fraca. Ele sabia que algo estava errado, mas ainda não conseguia captar completamente a extensão do que estava acontecendo. Ela suspirou, aparentemente irritada com a interrupção. Guardou o celular e se inclinou levemente sobre ele com um sorriso cordial, mas totalmente superficial. Tiago, não precisa se preocupar. A situação é grave, eu sei. Mas você vai passar por isso. É só uma fase, vai passar. Eu só queria garantir que tudo fosse resolvido rapidamente. Eu já marquei a consulta com o fisioterapeuta. Ele é incrível. Não vai ser nada fácil, eu sei. Mas pense na sua recuperação. Isso é o mais importante agora, disse ela, sua voz sem a menor faísca de dor ou tristeza. Tiago a observou, tentando compreender as palavras que saíam de sua boca. Ele sentia uma dor aguda no peito. Não apenas física, mas uma dor emocional, mais profunda, que o atingia com uma força ainda mais devastadora. A dor no corpo poderia ser tratada, mas o vazio que se espalhava dentro dele, aquele vazio que vinha das ações e palavras de Renata, era algo que ele não sabia como enfrentar. Renata parecia tão indiferente. Seu foco estava em algo completamente diferente do que Tiago havia esperado de uma pessoa que, teoricamente, deveria ser sua parceira. Ela estava pensando na recuperação física dele como se fosse uma tarefa, uma questão a ser resolvida de maneira rápida e eficaz, como qualquer outro problema que ela encontrasse em sua vida. Mas e o emocional? E o impacto que aquele acidente teria em suas vidas? E o fato de que Tiago sentia que havia perdido algo muito mais valioso do que a capacidade de andar? Ele sentiu uma sensação de vergonha começar a invadir sua mente. Como ele não havia visto isso antes? Como ele pôde passar tanto tempo acreditando que estavam construindo uma vida juntos, quando, na verdade, ela parecia vê-lo mais como um projeto do que como um ser humano? Ela não estava interessada nele, no homem que ele era, no que ele sentia. Ela estava interessada no Tiago funcional, no Tiago perfeito, no Tiago que poderia ser útil para ela, que pudesse proporcionar algo em troca, mas não o Tiago vulnerável, o Tiago que agora dependia dela. Renata, Ele tentou novamente, a dor no corpo, a dor no peito, e a crescente sensação de perda que o consumia. Ele queria falar mais, mas a dificuldade para respirar e a fraqueza
eram demais. Ele só conseguiu emitir uma exclamação abafada. Ela pareceu finalmente perceber o estado dele, mas não o fez com compaixão. Ao invés disso, seu olhar se suavizou com uma preocupação um tanto superficial, mais por aparência do que por real afeto. Tiago, eu sei que isso é difícil, mas você precisa ser forte. Isso é o que precisamos agora. Só isso. Você vai sair dessa, mas temos que focar em soluções, não em lamentações. Eu já falei com a melhor clínica de reabilitação. Tudo vai dar certo. Confie em mim. Renata disse, voltando a olhar para o celular, deslizando os dedos pela tela enquanto falava. Ela parecia mais focada no que estava acontecendo fora daquela sala do que no que realmente se passava com ele. Tiago sentiu uma onda de amargor percorrer seu corpo. Ela não o via mais como alguém que amava, alguém com quem compartilharia a dor de uma perda. Ela o via como algo a ser corrigido, algo a ser consertado. Ele se sentia como um projeto, um caso a ser resolvido. Com a dor crescente, ele fechou os olhos. As palavras de Renata, como se fossem de um outro mundo, reverberavam em sua mente. Ele não sentia mais a conexão que pensava ter com ela. A verdade estava se revelando diante dele de uma forma brutal e implacável. Ele não estava sendo amado. Ele não estava sendo cuidado. Ele era agora apenas uma tarefa, um projeto a ser administrado. E embora estivesse devastado, uma parte de Tiago sabia que essa revelação era a mais dolorosa de todas. Ele não era mais o homem que ela amava, mas uma pessoa que ela tinha que lidar. E isso cortava mais fundo do que qualquer outra coisa. Com o peso dessa percepção, Tiago fechou os olhos, desejando que o tempo pudesse voltar. Desejando poder voltar àquele momento antes do acidente, quando ele ainda acreditava que tudo tinha um propósito. Mas, naquele momento, ele sabia que sua vida não seria a mesma. Não apenas pela sua recuperação física, mas por tudo o que ele acabara de descobrir sobre o relacionamento deles. A recuperação de Tiago foi dolorosa. Cada movimento, cada fisioterapia parecia arrancar o último vestígio de sua força. O corpo que antes lhe parecia tão ágil e cheio de vida, agora estava preso a uma cadeira de rodas, vulnerável, dependente. A dor que ele sentia não era apenas física. Era uma dor profunda, enraizada na alma, nas dúvidas que se formavam dentro dele a cada dia que passava, enquanto ele se via mais distante de quem ele era antes do acidente. Renata continuava sendo uma presença distante, mais preocupada com as coisas externas do que com o que ele sentia internamente. Suas visitas eram curtas, práticas e sempre focadas na eficiência de sua recuperação física. Ela falava sobre as clínicas de reabilitação e os fisioterapeutas renomados, mas nunca perguntava como ele estava, o que ele sentia, o que passava por sua mente. Para Renata, tudo era apenas uma questão de tempo e de soluções práticas, uma sequência de etapas a serem cumpridas. Foi então que Juliana entrou em sua vida. Ela era jovem, de porte atlético e tinha um olhar suave, mas firme. Ao contrário de muitos outros profissionais que Tiago conhecera, ela não parecia ter pressa. Quando entrou pela primeira vez na sala de fisioterapia, seu sorriso não era apenas profissional, mas genuíno. Ela o cumprimentou com um aperto de mão firme. E quando seus olhos se encontraram, Tiago sentiu algo diferente. Não era apenas empatia, era a sensação de que, finalmente, alguém estava ali para ouvi-lo. Olá, Tiago, eu sou Juliana, sua fisioterapeuta. Vamos trabalhar juntos para que você recupere o máximo possível de mobilidade. Ela disse com um tom suave, mas confiante. Ela se sentou ao lado dele sem pressa e fez algumas perguntas sobre o que ele sentia fisicamente. Eu não sei o que esperar. Tiago respondeu com um sorriso triste, mexendo-se desconfortavelmente na cadeira de rodas. Nada parece ser o mesmo depois do acidente. Meu corpo
É como se eu não fosse mais eu. Juliana o observou com atenção, seus olhos sem julgamento, mas com uma compreensão profunda da dor que ele estava enfrentando. Eu entendo, Tiago, mas o que você precisa saber é que seu corpo ainda tem uma grande capacidade de adaptação. Às vezes, o maior obstáculo não está no corpo, mas na mente, disse ela, sorrindo com uma leveza que fez Tiago, mesmo sem querer, relaxar um pouco. A recuperação não é só física, ela envolve também o emocional. E é por isso que estamos aqui. Ela se aproximou e começou a trabalhar com ele. Suas mãos firmes e habilidosas moviam-se com precisão, mas sempre com uma suavidade cuidadosa, como se soubesse que ele não estava apenas fraco fisicamente, mas também emocionalmente. Durante os primeiros dias, Tiago achou que seria apenas mais uma fisioterapeuta comum, mais uma profissional com um protocolo a seguir. Mas à medida que o tempo passava, ele percebeu que Juliana fazia muito mais do que simplesmente trabalhar os músculos de seu corpo. Ela o ouvia, e mais importante, ela o via. À medida que as semanas se passavam, Juliana e Tiago começaram a estabelecer uma conexão que era diferente de qualquer coisa que Tiago tivesse conhecido antes. Ela não era apenas gentil com ele, mas também interessada em sua história, em seus sentimentos. Ela falava com ele sobre sua própria vida, sobre as dificuldades que enfrentava, sobre a resiliência que sua mãe, uma mulher cega, lhe ensinara. O que mais tocava Tiago era a maneira como Juliana abordava a vida, com uma força tranquila, sem pressa, sem pressões. Minha mãe sempre me disse que, mesmo quando não podemos ver o caminho à frente, devemos confiar no que sentimos. Não precisamos de visão para encontrar uma direção, só precisamos aprender a olhar de outra maneira. Juliana contou, enquanto ajustava a posição de Tiago na cadeira. Ele estava ouvindo atentamente, absorvendo cada palavra como se fosse um bálsamo para sua alma. A resiliência não vem da força do corpo, Tiago. Ela vem da força da nossa mente, do nosso espírito. Às vezes, a vida nos quebra, mas é na fragilidade que encontramos a nossa verdadeira força. Tiago ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras dela. Ele nunca havia pensado dessa maneira antes. Em sua mente, sempre acreditou que a força vinha do controle, de poder agir e conquistar tudo com esforço físico e mental. Mas agora, em sua nova realidade, o que ele estava aprendendo de Juliana era diferente. Não se tratava de superar a dor com força, mas de aceitar a vulnerabilidade e a incerteza. Era preciso aprender a olhar para além daquilo que ele achava que era o fim, para encontrar um novo começo. Naqueles dias difíceis, Juliana estava sempre presente, com sua calma e paciência. E de maneira surpreendente, sua presença foi se tornando cada vez mais reconfortante para Tiago. Em cada sessão de fisioterapia, ele sentia não apenas seu corpo sendo cuidado, mas algo mais profundo sendo restaurado dentro dele. Ele sentia que, mesmo com a dor, havia uma oportunidade de se reconstruir de uma maneira diferente. Juliana também o encorajava a ser mais aberto sobre seus sentimentos. Ela não o pressionava, mas de alguma forma ele sentia que ela o fazia se sentir seguro o suficiente para falar sobre suas angústias e medos. Ela sabia que o processo de recuperação não era apenas físico, mas emocional. Às vezes, ela o fazia sorrir com suas piadas sutis e outras vezes ela apenas o ouvia, deixando-o expressar sua dor sem julgamentos. Um dia, após uma sessão de fisioterapia, Juliana convidou Tiago para um café na pequena cafeteria do hospital. Ela não estava com pressa e, pela primeira vez em muito tempo, Tiago se sentiu desconectado das expectativas, do caos que o cercava. Eles se sentaram em uma mesa próxima à janela e Tiago observou o movimento lá fora, como se o mundo continuasse a girar enquanto ele ficava parado. Sabe, Tiago, minha mãe me ensinou a olhar para a vida com olhos diferentes. Eu não sei se você já parou para pensar nisso,
Mas às vezes é necessário perder algo para encontrar algo mais importante, disse Juliana, com sua voz suave, olhando diretamente para ele. Talvez o que você perdeu com o acidente não seja apenas a mobilidade, mas uma versão de si mesmo que não serve mais para quem você é agora. A vida que você tinha antes pode não ser a vida que você vai viver agora. Mas isso não significa que ela será menos valiosa. Tiago olhou para ela, seus olhos se suavizando. Ele sentia uma onda de gratidão invadir seu peito. Ele sabia que ela estava certa. O caminho à sua frente não seria fácil, mas pela primeira vez desde o acidente, ele começou a enxergar uma possibilidade diferente. Não mais com os olhos de quem se perdeu, mas com os olhos de alguém que começava a encontrar um novo significado, uma nova razão para continuar. Foi então que, pela primeira vez em semanas, Tiago se sentiu esperançoso. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas algo dentro dele, algo que ele pensava ter perdido, começava a se reacender. A presença de Juliana, com sua sabedoria tranquila e sua abordagem compassiva, trouxe-lhe uma nova perspectiva. Ele não precisava mais se definir pelo que havia perdido. Ele poderia, afinal, se redefinir. E isso, por mais simples que parecesse, era o primeiro passo para o novo caminho que se abria diante dele. O tempo passou, e com ele, o peso da recuperação tornou-se mais tolerável. A sensação de formigamento nas pernas, que Tiago antes temia como uma lembrança de sua imobilidade, começou a se tornar mais constante. Era como se seu corpo estivesse despertando de um longo e doloroso sono, sua pele voltando a sentir o mundo com um novo tipo de sensibilidade. Era um sinal de que algo estava acontecendo, algo que ele não podia controlar, mas que estava além do que ele imaginava ser possível. Cada pequeno avanço era uma vitória, e ele não precisava mais esperar pelas palavras de Renata para validá-las. O formigamento, que antes era algo insignificante, agora se tornava uma prova concreta de que ele estava se reerguendo. Ele sentia sua força voltando aos poucos. O processo de recuperação não era linear, mas, com o apoio de Juliana, Tiago começou a olhar para o futuro com mais confiança. Juliana estava ao seu lado a cada passo, guiando-o nas sessões de fisioterapia, apoiando-o nas suas pequenas vitórias e, o mais importante, ouvindo-o. Ela o tratava como uma pessoa inteira, não como um projeto, e isso fazia toda a diferença. Sua presença parecia ser um farol de luz em meio à escuridão que ele tinha vivido. E, além disso, havia Isabela, a filha de Juliana, que sempre fazia Tiago sorrir com sua energia infantil e despreocupada, algo que ele precisava profundamente. A cada risada de Isabela, Tiago sentia que a vida ainda tinha algo a oferecer-lhe. Mas à medida que ele progredia, algo se tornava cada vez mais claro. Renata não estava mais em sintonia com ele. Ela continuava a aparecer, mas seu olhar estava frio, distante, como se ela estivesse em outra realidade. As visitas de Renata eram mais raras e suas palavras mais cortantes. "Tiago, você precisa parar com essa ilusão", ela disse certa tarde, depois de chegar ao hospital, com seus saltos altos batendo na sala fria e vazia. Ela parecia mais preocupada com a aparência do que com a saúde dele. "Essa sua recuperação não é nada além de uma questão de tempo. Você sabe disso. Não precisa ficar se prendendo a essas pessoas comuns. O que você realmente precisa é de um tratamento sério, de médicos de verdade. Essa fisioterapeuta, ela não tem a formação que você precisa." Tiago a olhou, a sensação de frustração começando a crescer dentro dele. Ele já havia escutado essas palavras antes, mas agora elas ressoavam de forma diferente. A frieza dela já não o tocava como antes, pois ele finalmente começava a perceber o que estava em jogo.
Não apenas a recuperação do corpo, mas a recuperação de sua própria dignidade. Você está me dizendo isso porque quer o melhor para mim ou porque está tentando controlar tudo mais uma vez? Tiago respondeu, sua voz cheia de um tom desafiador que ela raramente ouvira. Ele nunca havia falado com Renata dessa maneira antes. Ele sabia que precisava ser firme, não apenas com ela, mas consigo mesmo. Renata olhou para ele com um ar de desdém, como se estivesse lidando com alguém que não estava à altura dela. Ela parecia irritada com a resistência de Tiago, com a mudança que ele estava começando a experimentar. Não entenda isso de forma errada, Tiago. Eu só quero o melhor para você. Não é possível confiar em qualquer pessoa para resolver algo tão importante. Juliana é só uma criada. Ela não tem ideia do que é necessário para te ajudar de verdade. Eu sou a pessoa que você deveria ouvir. Tiago não pôde mais ignorar a dureza nas palavras dela. A cada frase, sentia que a mulher que ele amava estava mais distante, mais alheia à sua dor e à sua recuperação. Ela estava mais interessada em sua própria imagem e no controle do que em qualquer coisa que ele realmente precisava. Ele não via mais nenhuma conexão emocional genuína entre eles. Não havia mais amor em suas palavras, apenas um desejo de manutenção de uma fachada. Ele olhou para Renata, respirando fundo. Seu coração estava batendo mais rápido, mas não era medo o que ele sentia. Era um sentimento novo, algo que ele não conhecia bem, mas que se fazia presente em seu peito como uma certeza inabalável. Renata, eu não sou mais o homem que você conhece. E, sinceramente, você também não é mais a mulher com quem eu quis passar o resto da minha vida, Tiago disse com firmeza, suas palavras pesando no ar. Eu não estou mais buscando alguém que me controle, alguém que veja o meu valor apenas por aquilo que eu posso oferecer em termos materiais ou sociais. Eu estou buscando alguém que me veja por inteiro, com minhas fraquezas, minhas forças e minhas falhas. E essa pessoa não é você. O silêncio que se seguiu foi profundo, e Tiago sentiu que, finalmente, algo dentro dele havia se quebrado. Mas não de uma forma dolorosa. Era uma libertação. Ele não precisava mais carregar o peso de um relacionamento que já havia perdido o significado. Ele não queria mais a mulher que o via apenas como um projeto, algo a ser ajustado para se encaixar em sua ideia de perfeição. Ele queria alguém que o aceitasse em sua totalidade. Renata, por sua vez, ficou imóvel por um momento, olhando-o com uma expressão de incredulidade. Então, com um sorriso forçado, ela falou com uma voz fria, quase indiferente. Bem, Tiago, se é isso o que você quer, então vá em frente. Não tenho mais nada a dizer. Aquelas palavras foram o último golpe de algo que já estava morrendo dentro dele. Tiago não sentiu raiva ou tristeza. Ele apenas sentiu uma clareza que antes lhe faltava. Ele já não a amava mais da maneira que pensava que amava. Renata havia sido uma ilusão, uma parte de sua vida que ele precisou deixar para trás para seguir em frente. A visita de Renata terminou de forma abrupta e Tiago ficou ali, em silêncio. Ele sentia uma onda de alívio, mas também uma estranha sensação de solidão. Mas essa solidão não era mais a mesma. Ele agora sabia quem ele era. Ele não estava mais à mercê de uma pessoa que o tratava como algo descartável. Ele estava se tornando a pessoa que sempre quis ser. Na manhã seguinte, Tiago tomou uma decisão importante. Ele pediu a Juliana para se encontrarem. Quando ela chegou, ele a olhou nos olhos, sentindo o calor da gratidão e da certeza tomando conta de seu peito. Juliana, eu sei o que quero para a minha vida agora, e isso inclui você. Você foi a única pessoa que me viu além das minhas limitações, além da minha dor. Você foi a única que me ajudou a me encontrar de novo. E mais do que isso, você me ensinou a acreditar no que é real. Eu quero estar ao seu lado,
não por obrigação, mas porque você me fez ver a vida de outra forma, disse Tiago, suas palavras saindo com uma sinceridade profunda. Juliana o olhou, surpresa, mas havia uma suavidade em seu olhar, um brilho de compreensão que foi o suficiente para fazer Tiago sentir que sua decisão estava certa. Eu também sinto isso, Tiago. Mas mais do que tudo, você deve saber que este é o seu caminho. Eu só estou aqui para caminhar ao seu lado, se você me permitir. Não como alguém que vai te consertar, mas como alguém que acredita em você. Aquelas palavras ressoaram profundamente em Tiago. Ele sabia que esse era o momento de se reerguer de verdade. Ele não estava mais buscando perfeição, nem a aprovação de ninguém. Ele estava buscando a verdade, a autenticidade e a verdadeira conexão com alguém que o aceitasse como ele era. E assim, com o apoio de Juliana, com a verdade que ele agora carregava em seu peito, Tiago fez a escolha mais importante de sua vida. Ele se afastou do que já não fazia sentido e abraçou o que estava diante dele. A vida, com todas as suas imperfeições, estava apenas começando. O som da porta se fechando atrás de Renata foi um eco final, uma despedida definitiva que Tiago não sentiu necessidade de interromper. Ela partira e, com ela, a vida que ele imaginava ter construído. O que antes parecia ser um mundo de certezas, agora se desfazia lentamente diante dele, como um castelo de cartas que desabava sem fazer barulho. Renata havia sido a última ligação com o passado de Tiago, e agora que ela estava fora de sua vida, ele se sentia mais livre do que jamais imaginara possível. Mas a liberdade que ele experimentava não vinha da ausência de Renata, nem do fim do sofrimento. Ela vinha do simples fato de que ele estava finalmente sozinho com suas escolhas, com sua verdade. E ao seu lado estava Juliana. Não mais apenas uma fisioterapeuta, mas uma mulher que se tornara o centro de sua recuperação, de sua transformação. Juliana e sua filha Isabela haviam se tornado a verdadeira família de Tiago. Quando Tiago olhava para ela, via mais do que uma profissional que o ajudara a reerguer seu corpo. Ele via alguém que tinha lhe mostrado o significado da resiliência, do amor incondicional e da paciência necessária para reconstruir uma vida. Juliana não o tratava como um ser vulnerável, mas como um homem inteiro, mesmo com suas limitações. Ela lhe ensinou a ver o valor nas coisas simples. Um sorriso, uma tarde tranquila no parque, a risada de Isabela que soava como música em seus ouvidos. O tempo foi passando, e a cada dia Tiago se via mais próximo de Juliana, mais próximo de sua filha. O que ele antes considerava riqueza, o luxo, o status, o poder, agora parecia trivial. O que realmente importava eram as relações que ele cultivava, as pessoas que o amavam pelo que ele era e não pelo que ele poderia oferecer. Ele começava a compreender o que sua mãe sempre lhe dissera sobre os valores da vida. Algo que ele só agora conseguia enxergar claramente. Juliana o ajudava todos os dias, com sua paciência e seu amor. Ele estava começando a dar os primeiros passos novamente, com a ajuda de um andador. A sensação de equilíbrio, de estar no controle de seu corpo, era indescritível. Mas mais importante do que isso, era o apoio constante de Juliana, que o encorajava, que acreditava nele quando ele duvidava de si mesmo. Foi numa dessas tardes que Tiago percebeu, com uma clareza intensa, o que ele sentia. Ele olhou para Juliana enquanto ela arrumava Isabela para uma pequena viagem ao parque e teve uma epifania. Não só estava apaixonado por ela, mas desejava passar o resto de sua vida ao seu lado. Ele sabia que ela era a razão pela qual ele tinha encontrado sua força novamente. Ele sabia que sua vida agora tinha um propósito diferente, um propósito que não era mais sobre conquistas externas, mas sobre as conquistas internas, sobre a felicidade construída com as próprias mãos e com o coração aberto. O que ele faria sem Juliana, sem o apoio dela?
sem a luz que ela trouxe para sua vida? Ele não sabia, mas também sabia que a vida sem ela seria um vazio insuportável. Era ela quem lhe mostrava o valor de cada dia, o valor de cada sorriso, o valor de ter alguém ao seu lado que o aceitava não por sua imagem ou status, mas por quem ele realmente era. E com isso, ele sentiu uma força renovada, algo que jamais imaginara experimentar. A verdadeira felicidade não estava mais nas coisas que ele possuía, mas no amor que ele recebia e no amor que ele poderia dar. Naquela noite, depois que Isabela dormiu, Tiago pediu a Juliana para sentar com ele no jardim. Ele estava nervoso, algo que parecia ridículo para ele, um homem acostumado a lidar com negociações e desafios no mundo dos negócios. Mas aquilo era diferente. Isso não envolvia dinheiro, não envolvia poder. Isso envolvia o que havia de mais profundo dentro dele. Ele havia aprendido a importância da vulnerabilidade e da coragem. Juliana, começou ele, a voz suave, mas carregada de emoção. Você me mostrou o verdadeiro significado de amor, de força, de resiliência. Você me fez ver que a vida não se resume ao que conseguimos, mas ao que construímos com o coração. Não sei o que seria de mim sem você. Não posso imaginar um futuro sem você ao meu lado. Então, eu quero pedir a você... Tiago respirou fundo e, com um sorriso emocionado, acrescentou: Juliana, você aceitaria ser minha esposa? Juliana o olhou com os olhos umedecidos, o coração acelerado. Ela não respondeu imediatamente. Ela o observou, como se estivesse verificando a sinceridade das palavras dele, como se estivesse tentando perceber se ele estava realmente pronto para isso. E ao ver a leveza e a certeza em seus olhos, ela sorriu, finalmente compreendendo a profundidade de seus sentimentos. Claro, Tiago, respondeu ela, com a voz embargada, as lágrimas brilhando em seus olhos. Claro que aceito. Eles se abraçaram e, pela primeira vez em muito tempo, Tiago se sentiu completamente em paz. Ele sabia que aquele momento marcava não apenas a continuidade de sua recuperação física, mas também o início de uma nova vida, uma vida baseada no amor verdadeiro, no compromisso e na esperança. Meses se passaram. A recuperação de Tiago foi lenta, mas constante. Ele continuava a usar o andador, mas suas forças estavam se renovando a cada dia. Juliana e Isabela eram suas maiores fontes de inspiração e apoio. Juntos, eles formavam uma família verdadeira, uma família construída não por laços de sangue, mas por laços de amor e compreensão. No dia do casamento, Tiago se sentiu mais completo do que jamais imaginara. Ele estava nervoso, sim, mas não pela cerimônia em si. Ele estava nervoso porque sabia que, ao dar os primeiros passos em direção ao altar, ele estava dando os primeiros passos para uma nova vida. A vida que ele escolhera, a vida que significava algo muito mais profundo do que tudo o que ele possuía. Com a ajuda de Juliana e Isabela, Tiago deu seus primeiros passos até o altar, usando o andador, mas com o coração cheio de alegria. Quando ele finalmente alcançou o altar e olhou para Juliana, não havia mais dúvidas em sua mente. Ele sabia que, ao lado dela, ele havia encontrado a verdadeira felicidade. Eu te amo, Juliana, ele disse, a voz emocionada. Ela sorriu e, com os olhos brilhando de lágrimas, respondeu: Eu também te amo, Tiago, para sempre. E assim, com um sorriso no rosto e a promessa de um futuro juntos, Tiago descobriu que a verdadeira riqueza não estava nas posses materiais, mas no que se constrói com o coração. Ele havia encontrado sua verdadeira felicidade, não nas coisas que perdeu, mas nas coisas que ele ganhou. O amor de Juliana, a família de Isabela e a paz de ser, finalmente, quem ele sempre deveria ter sido.